Olá pessoal, me chamo Meiriele e eu e meus colegas iremos falar um pouco sobre hipertensão arterial em idosos. Bom, primeiro, como todos nós sabemos, a pressão arterial é a força exercida pelo sangue contra a parede das artérias, né? Com o avanço da idade, é comum que a pressão arterial aumente, atingindo aí pelo menos 2/3 desses indivíduos, com 65 anos ou mais. Com isso, algumas substâncias, como por exemplo, resíduos de cálcios, vão se depositando nos vasos sanguíneos, tornando-os mais estreitos e endurecidos. Com isso, leva à diminuição da elasticidade arterial, que traz como consequência a elevação da pressão arterial no seu interior. Bom, a hipertensão arterial também está relacionada com as alterações no sistema renal. Isso ocorre pelo fato da redução dos níveis de sangue que é recebido pelas placas obstrutivas e pelo aumento da pressão nas artérias renais, que passa a liberar algumas substâncias que provocam a retenção de líquido e de sódio no nosso organismo, contribuindo aí para o aumento dos níveis pressóricos. Bom, o regulamento da pressão renal é realizado através da secreção de um hormônio chamado renina, que leva ao aumento de outro hormônio chamado angiotensina 2, que comprime os vasos sanguíneos, reduzindo aí o aumento de urina e de líquido acumulado no nosso organismo, fazendo assim com que a pressão arterial diminua. Bom, a hipertensão arterial, ela é assintomática, porém existem alguns fatores que a caracterizam quando ela já está num nível muito alto, muito elevado. Dentre eles estão a sonolência, vômitos, a epistaxe, que é o sangramento nasal, cefaleia intensa, dores no peito, dentre outros. Bom, logo em seguida a gente iremos ver um relato de uma pessoa idosa que todos nós conhecemos. Ela vai falar um pouco de como é a vida dela depois que ela adquiriu a hipertensão arterial. Olá, meu nome é Jesuíta, tenho 68 anos e desde 1998 me tornei hipertensa. O ponto gatilho foi uma crise de estresse e o início da menopausa. Foi muito difícil no início, pois várias vezes fui ao pronto-socorro com a pressão em 220 por 120. Até encontrar um cardiologista que me prescreveu o remédio Angipress CD 50 por 12,5, o qual faço uso de um comprimido diário. E para cooperar no controle da pressão, faço caminhada 3 vezes por semana, procuro me alimentar com uma alimentação à base de verdura, legumes, carne branca. Não uso sal comum, uso sal marinho e o sal rosa, pois eles têm baixo teor de sódio. Durmo bem e não tenho dívida, pois isso coopera muito com a saúde emocional. Ok? Bom, pessoal, esse foi o relato da nossa colega de turma, Dona Jesuíta, né? É importante ressaltar aqui, e bem válido, que existem alguns fatores de riscos que ajudam no adquirimento da hipertensão arterial nos idosos. Dentre eles, podemos destacar a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, a inatividade de prática de exercícios físicos, hábitos alimentares e a própria senilidade. Boa noite, então, irei hoje falar um pouco sobre a hipertensão no idoso, né? Irei ir mais a fundo na parte da fisiologia do sistema renal e do sistema nervoso. Irei iniciar pelo sistema renal. O sistema renal tem uma função fundamental
na manutenção do equilíbrio de sódio no corpo, né? Além disso, também ele equilibra os líquidos do corpo, né? E além disso, o rim solta uma enzima chamada renina. Essa enzima ela é sempre liberada no corpo, na corrente sanguínea, quando há um pico de pressão, né? Principalmente quando está abaixo. Quando está abaixo do normal, sempre o rim vai liberar a renina, né? Que é para manter a estabilidade da pressão. Essa é uma das funções do rim, né? Na pressão arterial. Então, pessoal, irei falar agora um pouco sobre o sistema nervoso central, mais específico, o sistema autônomo simpático, né? Esse sistema ele é totalmente ligado à fisiologia da pressão arterial, né? Que é o nosso tema que a gente está abordando hoje, que é a pressão arterial em idoso. Então, esse sistema, ele é, como falei agora anteriormente, né? Ele é relacionado à fisiologia da pressão arterial. Quando o organismo é submetido à ingestão de alimento com alto teor de sal, esse sistema ele tem sensores, né, que detectam isso, que é como se fosse uma defesa, né? E aí daí esses sensores avisam o núcleo, né, que é lá onde ele tem o controle, né, da pressão sanguínea, né? E a pressão sanguínea, a hiperatividade desse sistema aumenta o trabalho do coração, né? Com isso, desenvolve contrações dos vasos sanguíneos, né? Que leva ao desenvolvimento de um quadro clínico de hipertensão. Infelizmente, em idoso, a hipertensão arterial é uma doença que sempre teve, né? E ultimamente ela vem desenvolvendo cada vez mais. Isso é pela mal alimentação, pelo excesso de sódio, né? Igual eu citei anteriormente. Então, devemos sentar, conversar com nossos pacientes, né? E alinhar para eles uma atividade física, né? Eles terem uma vida mais regrada sobre alimento e sobre atividade física. E é isso, muito obrigado. Boa noite, eu me chamo Francileia e eu vou explicar um pouquinho sobre alguns riscos da hipertensão arterial. Ela pode causar doenças coronarianas, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico, insuficiência renal e a morte. Eu vou falar especificamente da insuficiência cardíaca, que é uma causa mais comum na hipertensão arterial não controlada adequadamente. Quando o paciente apresenta uma pressão arterial elevada, o coração precisa fazer mais força para vencer a resistência dos vasos sanguíneos e distribuir o sangue pelo corpo. Assim como ocorre em qualquer outro músculo que é exposto a um estresse frequente, a parede dos ventrículos começa a crescer e fica mais forte, um processo chamado de hipertrofia cardíaca. O que parece ser bom é, na verdade, a fase precoce de uma insuficiência cardíaca. O tipo de hipertrofia do coração que ocorre na hipertensão arterial é diferente daquela que ocorre nos atletas que possuem o coração mais forte. Eu separei aqui uma imagem onde mostra o coração hipertrofiado pela hipertensão e apresenta as paredes mais grossas e, consequentemente, menos espaço para o ventrículo se encher de sangue. Apesar de estar mais musculoso, o coração se enche menos e por isso bombeia menos sangue a cada contração. E essa é a fase de insuficiência cardíaca diastólica, ou seja, o coração não consegue encher na diástole, que é o período de relaxamento do coração que ocorre entre as sístoles, que são as contrações cardíacas. E aí, como quem manda o sangue para o corpo é o ventrículo esquerdo, ele é quem mais sofre com as pressões arteriais elevadas. E quando realizamos um ecocardiograma, o primeiro sinal de sofrimento cardíaco pela hipertensão é a hipertrofia do ventrículo esquerdo.
E essa fase precoce da insuficiência cardíaca é o momento ideal para que o tratamento médico seja instituído, pois pode haver a possibilidade de reversão do quadro. E se a hipertensão não for tratada e permanecer alta por muitos anos, o coração irá sofrer até o ponto em que não consegue mais se hipertrofiar. É como se fosse um elástico, né? Você puxa o elástico o tempo todo, uma hora ele acaba perdendo sua elasticidade e vai ficando frouxo. É mais ou menos isso que acontece com o coração. Depois de muito tempo sofrendo esse estresse, o músculo cardíaco começa a se estirar e o coração fica dilatado e fraco. E nessa fase de dilatação cardíaca, temos um músculo com pouca capacidade de contração e um coração que já não consegue mais bombear o sangue adequadamente, passando a apresentar o que chamamos de insuficiência cardíaca sistólica. Olá, meu nome é Catiane. Um paciente que é encaminhado para tratar a hipertensão arterial, no caso, a gente começa fazendo uma anamnese para verificar o histórico da doença desse paciente. Atividade física é ótimo para quem tem essa comorbidade. Há relatos que dizem que elas deixam de tomar ou diminuem a dosagem dos seus medicamentos, claro, com a autorização médica. Por se tratar de um paciente idoso, é interessante, antes de iniciar as atividades físicas, aferir os sinais vitais, a pressão inicial antes e depois verificar também a saturação desse paciente. O que podemos prescrever para esse paciente é hidroterapia, natação, pilates, um fortalecimento, um alongamento, um relaxamento, caminhada. Trabalhar com todos os grupos musculares, tanto os internos quanto os externos, e também não esquecendo de trabalhar a respiração do paciente, a inspiração e expiração. Os exercícios devem ser moderados a leves. Dependendo da evolução do paciente, vai aumentando as dosagens, observando se ele está bem ao executar cada exercício. Se houver mal-estar, intercorrência ou coisa do tipo, é indicado parar imediatamente. Se estiver tranquilo, continua e nunca deixar o paciente fazer sozinho.